Salve, galera do canal Prisioneiro 84, vocês vieram chegando com novidade. Hoje eu tenho novidade aqui pra vocês, não é só o óculos não, porque eu pus o óculos não, mas não fumei nada não, porque hoje eu sou careta, cê tá ligado? Não pá, menos dois só, quer dizer, careta naquele meio termo, né, agora dá um golinho de vez em quando, a gente dá um gole, certo? Mas aí, eu trouxe umas novidades da hora pra vocês, certo? E vamos fazer o seguinte, mano, quem ficar, dá o like, certo? Acompanha nós e vai entender o que eu vou mostrar para vocês. Isso também vai fazer parte da exposição que nós iremos fazer na Escola Técnica Parque da Juventude de Artes, né? Na Escola Técnica de Artes, onde era o pavilhão 7 da extinta Casa de Detenção de São Paulo, o único remanescente. Quer saber? Tá curioso o que que é? Acho que vale a pena, galera, vocês ficar para vocês pelo menos dar uma olhada, certo? É nós. Então eu vou falar aqui pro Luizinho. Luizinho, manda a vinheta aí, meu parceirão. Galera, para você que voltou e quer saber, né, o que que tá pegando, o que que não tá pegando, né, e para aqueles que vocês estão chegando agora, volta lá no começo do vídeo lá para você estar entendendo, senão você vai ficar de chapéu. O chapéu é quem tá moscando, né. O negócio é o seguinte, ó, aí o óculos aqui, já vou repetir, o óculos não é por conta de estar muito louco não, aqui é pra vocês verem, eu tô normal, você tá ligado? Mas é por causa da luz e pra gente mudar um pouco a estética, né. Ó, o que que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês, né, uma visão, você tá ligado? Muito louca, certo? De algumas fotos, que essas fotos elas foram retiradas pela empresa de demolição da Casa de Detenção de São Paulo, né, a empresa que derrubou, né. Então também essas fotos todas, né, algumas que eu vou mostrar para vocês, em primeira mão de todas, né, elas são objetos de pesquisa, né, porque, né, para quem não sabe, eu faço parte de um grupo de pesquisa de memorialização da FGV, né, e é super interessante a gente tentar trazer essa memorialização para a gente pensar na reparação dos familiares também, né, que dessa história toda, porque hoje, se ligado ao pensamento que nós temos e segundo a justiça, é que aquelas pessoas, elas foram assassinadas, executadas pelo aparato do Estado, simples assim. A justiça que decidiu, então essas pessoas elas têm direito à reparação, sim, a gente concorde ou você não concorde. Não estamos aqui para isso. Mas tá, estou aqui para trazer essa visão para vocês terem, mais ou menos um conhecimento de como era a Casa de Detenção de São Paulo, através dessas fotos, que é umas fotos muito interessantes, né. Em primeiro momento, eu vou trazer aqui para vocês, né, uma foto, né, muita treta, galera, ó, certo? Essa foto aqui, ó, certo? Para vocês verem como que é, ó. Dá uma olhada aí, ó. Vou esperar até alguns segundos para vocês olharem, né. Olha bem. Agora eu vou trazer outro, tá. Vou trazer outra fotona da hora, bonitona, certo. Sei que vocês estão tendo uma grande visão. Elas parecem a mesma foto, né, mas elas não são a mesma foto, galera, certo. Para olhares desatentos, né, a foto seria a mesma, mas elas não são a mesma foto, né. E eu posso dizer para vocês quais são a diferença entre essas fotos. Como eu mostrei a outra primeiro, vamos voltar nela para trazer, né. Essa foto aqui, galera, ó, ela é interessante pra caramba, certo? Porque ela mostra o pavilhão 9 da casa de detenção aqui no fundo, na frente, certo? A parte de trás do pavilhão 7, no centro o pavilhão 6, lá no canto o pavilhão 5 e ao lado do pavilhão 9 o pavilhão 8. Esse portão aqui que vocês estão vendo aqui grandão, é o portão por onde os caras da rota entraram em 1992 dentro da casa de detenção. É esse portão aqui, ó, né. Interessante pra caramba, né. E é lá atrás, vocês olhando, né, quando você para pra olhar, aqui na ponta aqui, ó, a gente vemos a caixa d'água do 8. Então era lá naquela ponta. E aqui era onde que se chamava a favela do pavilhão 9, né. Era o corredor no qual você vinha andando para você sair na quadra, que era aqui na lateral, e lá atrás no campo da casa de deten da do pavilhão 9. Então esse é parte do pavilhão 9 da casa de detenção de São Paulo. Muita treta, né, para quem não conheceu, para quem não viu, pode dar uma olhada nessa foto, né, ficou interessante pra caramba, espero que vocês estejam gostando dessa foto, tem muitas outras, né, que fazem parte, né. E agora nós vamos trazer
essa outra foto que eu mostrei para vocês, né, agora há pouco, e trazer a diferença, porque parece pra caramba, mas aqui vocês podem ver que não existe o portãozão na muralha, não temos o portão grande, né. Então aqui é o seguinte, ó, esse daqui é a lateral do pavilhão 7, certo. Aqui na frente nós temos o pavilhão 4. Ó, vocês estão vendo essas árvores aqui? Essas árvores é da Divinéia. Tá ligado? Então é lá do oposto do pavilhão 6. Aqui o pavilhão 6, lá no fundo aquele pavilhão que vocês estão vendo, aqui é o pavilhão 2. E lá ao lado, você tá ligado, desse pavilhão 6 lá no fundo, é o pavilhão 5, certo? Mas para vocês verem que o olhar, ele tem que estar atento, né, pra gente conseguir, discernir qual que é o ponto de vista, né, que está sendo utilizado para entender aonde são essas muralhas. É, ó, as muralhas internas são essas daqui, só que as fotos que nós temos muitas outras fotos, né, e essas fotos é o seguinte, elas todas elas são, tiradas de cima das muralhas, né. Então em cima da muralha você consegue enxergar, você tá ligado, quanto tempo, ou quer dizer, qual é a visão, você tá ligado, total que se tem, do prédio para demolição, né. Então, para vocês ver, certo, esse espaço aqui, você tá ligado? Era um espaço que utilizava, não era, parte do campo, a parte do campo era lateral do pavilhão 7, você tá ligado? Era na lateral aqui, certo? Mas esse espaço aqui os caras utilizavam para roupa, para os baratos também, e muitas vezes ele nem ficava aberto, né. Você não podia passar, você tinha que ir lá por trás para você poder, você tá ligado, ir para o pavilhão 7, né. Era isso, ó. E a gente sabe por conta dessas árvores que é a divinéia, você entendeu? Mas confunde muito. Para uma pessoa desatenta, certo? Em primeiro momento, quando foi colocada todas essas fotos que nós temos acesso, né, da extinta casa de detenção, existe, né, uma dificuldade de você entender o primeiro momento. Aí de pouco você vai olhando, vai, né, acostumando esse olhar, né, os olhares que a gente tem de quem também passou naquele espaço, e montar um mapa, né, para trazer as informações para vocês exata. Não vim aqui com papo furado, com conversa fiada não, igual muitos cara costumam a trazer. O intuito nosso não é trazer isso, é a gente entender, você tá ligado, toda essa dinâmica aqui, né, meu. E aqui atrás, aqui entre o pavilhão 6 e esse pavilhão 7 era a famosa radial, né, a radial onde também muitas vezes aconteceu muitas tretas, né, quando os caras se trombavam de um pavilhão e de outro, que iam para resolver, e o negócio o couro comia mesmo sem massagem, né, não tinha muita ideia. E é interessante a gente saber que o pavilhão 4 era o pavilhão, né, que muitas pessoas, dizem que era um pavilhão bom para se morar, mas ninguém queria morar no pavilhão 4. Chega, eu mesmo não gostava nem de ir, nem mesmo para passar no médico. Mesmo a gente sabendo que quem atendia era o doutor Drauzio Varella. O doutor Drauzio Varella era um médico muito mil grau, um médico humanista, um bom profissional, atendia a todos os presos, posso dizer como um médico de verdade, você tá ligado, como uma pessoa humana, ele não tinha distinção, não queria saber de qual é o crime que a pessoa estava lá, se o que que a pessoa não, ele não queria saber de nada, o barato do doutor Drauzio Varella era atender, você tá ligado, a comorbidade que a pessoa tinha, então, eu respeitava muito ele nesse aspecto. Mas eu não gostava de ir no pavilhão 4, porque o pavilhão 4, os enfermeiros do pavilhão 4, pelo menos na época que eu passei, a sua grande maioria eram pessoas que eram justiceiros, tinha muitos justiceiros, inclusive uns até de nome, não vou nem citar, mas alguns de nomes passaram e ficaram lá pelo pavilhão 4, né. E aí, a gente sabe como que funciona, né. Eu conheci um rapaz que foi para o pavilhão 4 com uma dor no pé, galera. Porra, mano, uma dor no pé. E o cara, você tá ligado, em uma semana veio só escutar a escutar umas ideias que ele tinha ido a óbito. Porra, como o cara foi a óbito, você tá ligado, com uma semana, né. Então são algumas histórias entre muitas outras que o pavilhão 4 tem, né. O pavilhão 6, como a gente viu aqui, esse pavilhão também era um pavilhão de segurança máxima, né, o pavilhão central da cadeia, e ele era um pavilhão de segurança máxima no quesito também que era a diretoria de segurança e disciplina. E segurança e aonde que era, então ele era fechado, ele não era aberto que nem os outros pavilhões, todos os pavilhões eles eram fechados entre muralhas, e esse daí era grades que tinham em suas entradas e com funcionários que era dificilmente você conseguia entrar, né. Únicas pessoas que conseguiam entrar no 6 ou era através da corrupção,
mesmo assim, né, uma corrupção ainda direcionada com um cara conhecido, senão você não entrava. Ou você conseguia entrar através do trânsito. Trânsito era que nem um passaporte, que todos os presos que eram encarregados da boia, encarregado da faxina, que eram presos que pagavam alimentação, presos que faziam a limpeza na cadeia, algumas empresas também encarregados e subencarregados de algumas empresas, eram os únicos presos que podiam transitar naquele país, né, transitar naquele espaço, passar de um pavilhão para o outro sem problemáticas nenhuma. Fora isso, você não conseguia andar para lá e para cá. Quem pensa que conseguia, né, foi olhando assim toda a casa de detenção, fala: "Nossa, os presos estavam para lá e para cá". Não, os presos não estavam lá para cá. Todos os presos contidos dentro dos seus pavilhões, que eu chamo de estado, né, cada dentro dos seus estados, né. E era mó treta, e o pavilhão 6 nesse quesito, ele era chamado também de Torre de Babel. Torre de Babel por quê? Por causa que os gringos, né, tipo americano, ingleses, cara que a maioria, a sua grande maioria que não falava, né, não tinha o domínio da língua portuguesa ou não falasse o português, ficavam no pavilhão 6, né. Não só por isso, mas até mesmo por conta, de ter mais acesso, de poder entrar em contato com o seu país, com a sua embaixada, né. Então, dificilmente os caras iam para o pavilhão 9. Os gringos que geralmente, né, tinha o turquinho, tinha uns gringos lá também, tá ligado, no pavilhão 9, poucos, muitos poucos, e alguns, né, mexicano, alguns paraguaios, os cara brabão, os cara ia para lá, os cara, né, mesmo assim a língua, a linguagem era mais fácil de ser entendida, você entendeu, mas não era a grande maioria não. A grande maioria ela ficava no pavilhão 6. Pavilhão 6 era o pavilhão também onde foi gravado o programa Livre com o Serginho Groisman, né, em 90 e no começo de 92, 91, 92 foi gravado. E nós, por exemplo, do pavilhão 9 não tivemos acesso, nós não podemos ir lá assistir o programa Livre. Eu mesmo tentei passar e não consegui. Falaram que o pavilhão 9 não era para não estava autorizado a ir. É isso, né. Outros pavilhões conseguiram, muitos outros pavilhões, mas a sua grande maioria também não. Se eu não me engano, o pavilhão 8 também não, salva-se alguns presos que conseguiram, né, essa travessia, como a gente fala, né, porque é a mesma coisa que você atravessar uma fronteira, você passar num portão daqueles, né, é a mesma coisa que uma fronteira, salva-se alguns desses que conseguiram chegar, né. Então, esse é um pouco do papo, né, vou trazer mais vídeos agora para vocês, vou pedir para vocês darem um like, vou pedir para vocês acionarem o sininho, vou pedir para vocês comentarem, vou começar a comentar, né, eu vou começar a responder mais, eu sei que, né, estou deixando falando algumas pessoas, mas não é falta de atenção, mas infelizmente falta de tempo. Prisioneiro 84 901 aí trazendo mais esse vídeo aí, galera, espero que vocês tenham gostado e continue conosco aí. Tamo junto, é nóis.